Pois é, a coisa parece mesmo muito difícil. Tão difícil como levar a sério aquela argumentação tantas vezes escutada e lida da tradição milenar do casamento. Uma pessoa pensa a pesquisar e não consegue perceber que falarão os que usam esta expressão. Casamentos há, ao longo da história da humanidade, muitos. Apetece dizer como os chapéus de Vasco Santana e apetece acrescentar seus palânomas, incluindo, claro, os casamentos poligâmicos. Depois, solicita-se alguma, mesmo que pouco chegue à honestidade. O casamento que falamos é o casamento civil. Em Portugal tem menos de um século e meio. Data de 1867. Até então, só era reconhecido no país o casamento católico. Estes 141 anos mudou radicalmente várias vezes. Começou por ser indissolúvel, sem possibilidade de divórcio e admitindo a união entre crianças do sexo feminino e adultos. Até ao início do século XX, era possível casar uma menina de 12 anos com um homem de qualquer idade, legalmente. Especificava a completa submissão jurídica da mulher ao homem, retirando-lhes inclusive o direito de decisão sobre questões relacionadas com os filhos. Parece, pois, lícito concluir que das duas uma, em nome da coerência do ordenamento jurídico português, ou se muda ao Código Civil e a sua interdição do casamento das pessoas do mesmo sexo, ou se muda a Constituição, consagrando a discriminação em função da orientação sexual. Qualquer outra forma de resolver este problema, nomeadamente a criação de um tipo de casamento específico para homossexuais, será uma inocente manutenção da discriminação, tanto mais inocente e intolerável, quanto, na sua cobardia, cede ao preconceito que agiu combater. Aqui em causa é o acesso em abstrato das pessoas a uma instituição que cria um estatuto social e jurídico completamente diferente do estatuto social e jurídico que a União, de facto, criada logo ali, em 99 de uma maneira, em 2001 de outra, abrangendo a união de facto homossexual, mas que o casamento realmente cria uma situação discriminatória. Porque os heterossexuais têm uma espécie de menu à la carte, ou casam assim ou casam assado, porque a união de facto é um verdadeiro casamento despido, é um casamento em liberdade, é um amor em liberdade, é o amor sem situações jurídicas de grande relevância salvaguardadas pela lei, e por consequência eu entendo que há uma situação de discriminação no acesso que é permitido aos heterossexuais, quer ao casamento, quer à união de facto, enquanto que às pessoas do mesmo sexo só há um acesso à união de facto homossexual. Eu vejo muito mal, mas não consigo ver a razão pela qual as pessoas não querem abrir a instituição de casamento a quem quer assumir, habitualmente, de uma forma respeitável e responsável, a sua relação familiar com pessoa do mesmo sexo. Mas não posso dizer, acho que aquilo que evidente não precisa de demonstração. A causa é um direito das pessoas e não uma qualquer prestação atribuída a uma instituição como a família, que noutra sede, que não o artigo 36 da Constituição, que é o que consagra o direito a constituir, o direito a contrair casamento, é, enquanto tal, beneficiária de prestações estaduais e, portanto, esse tipo de proteção não é para aqui chamada. Eu queria aqui relembrar uma questão. Esta ideia de que não é preciso haver consenso para se consagrar uma solução legislativa e, com isso, respeitar a Constituição, é a história de todas as vitórias das discriminações históricas. Se olharmos, por exemplo, para a discriminação racial, vejamos, para dar um exemplo, o caso dos Estados Unidos, os argumentos que sempre foram utilizados contra a atribuição de direitos aos negros foram exatamente os mesmos que agora são utilizados contra a não consagração do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se tirarmos o referente negros nos argumentos utilizados à época e colocarmos o referente homossexuais, o resultado é exatamente o mesmo. É preciso ver que até aquela decisão célebre do Supremo Tribunal Americano de 1954, imaginem, do Brown versus Board of Education, também se considerava que os negros eram diferentes e que já tinha sido dado um passo enorme ao longo da evolução da história constitucional americana ao
dar-lhes o direito a terem ensino. Simplesmente, primeiro não tinham direitos nenhuns, depois foram tendo direito ao ensino, que foi, obviamente, primeiro consagrado, pensado apenas para os brancos, depois as universidades criadas apenas para os brancos, depois considerou-se que os negros, sim senhora, poderiam aprender, mas em universidades diferentes, porque são uma realidade diferente, que o legislador está obrigado constitucionalmente a perseguir o comando da igualdade e deve fazê-lo de forma adequada. E naturalmente a forma mais adequada de perseguir o comando da igualdade é precisamente consagrar a possibilidade dos casais homossexuais acederem ao mesmo instituto que os casais heterossexuais e não criar uma categoria à parte, porque isso em si mesmo é uma forma de discriminação. Isto é que é a solução mais adequada para o efeito. Muito obrigada. Antes de termos decidido formar um livro com estes 3 parceiros, a Isabel e eu, ponderámos publicar os nossos 2 textos como parceiros num periódico especializado. Enviámos os textos para a revista do Ministério Público e, como a doutora Fernanda Câncio já referiu, este está citado na nota do livro, a revista do Ministério Público recusou a publicação. A justificação foi a seguinte: publicar os nossos textos não era oportuno. Publicar os nossos textos não era oportuno. Era inoportuno, por um lado, no entender da revista do Ministério Público, estar a dar a conhecer ao público os argumentos dos parceiros no momento em que o Tribunal Constitucional ainda não tinha tomado a sua decisão. Portanto, não fosse agora estimular-se o debate público sobre uma questão de constitucionalidade. E sobretudo uma questão de constitucionalidade, da importância desta, de cuja resolução depende a supressão de situações não só de desconforto, mas às vezes de sofrimento pessoal de muitos casais de facto entre pessoas do mesmo sexo. Em segundo lugar, a publicação era inoportuna também, porque se tratava de 2 textos a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo e era necessário publicar, segundo foi sugerido na resposta, lado a lado, com a opinião a favor, a opinião contrária à admissibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, era necessário o contraditório, no entendimento do contraditório que agora se dá. É evidente que nem a revista do Ministério Público, nem nenhuma outra revista especializada em publicação de textos jurídicos em Portugal costuma exigir o contraditório como condição de publicação dos textos jurídicos, e aliás, seria ridículo que o fizesse. O caso que se dá no panorama editorial jurídico português é o caso inverso, insolitamente é o caso inverso do que se dá em relação a este tema nos meios académicos de outras democracias constitucionais, onde o que normalmente acontece em relação a este tema é que há muitíssimos estudos publicados a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo e muito poucos, meia dúzia, contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E a razão é muito simples. É que nestes países existe uma distinção clara entre o estudo científico, que tem necessariamente de fundar-se em argumentos racionais e juridicamente atendíveis, e o panfleto, que pode limitar-se a ser um veículo para o preconceito e para o ódio e para a homofobia e para a discriminação de homossexuais. O casamento tem fundamento na antropologia humana. Não sei exatamente se há antropologias não humanas, mas a ideia é que há fundamentos antropológicos do casamento. E que são, cito, fundamentos antropológicos do casamento são os seguintes. Cito o artigo. A atração sexual natural entre o homem e a mulher. Primeiro. A complementaridade natural entre homem e mulher. Também é fundamento antropológico. A necessidade natural de que os filhos tenham de um pai e de uma mãe para estruturar a sua identidade pessoal. Isto é afirmado, notem, como verdade antropológica inquestionável. E como o autor não é antropólogo, é professor de direito, seria de esperar que pelo menos tivesse ido consultar alguns antropólogos, lido meia dúzia de livros e que destas citações permitissem ao leitor verificar a proveniência dessas afirmações. Quem é que o Dr. Paulo Dragão cita em apoio desta tese antropológica? Um autor apenas, um autor espanhol chamado Aquilino Polaino, que vem descrito como um ilustre psiquiatra. Portanto, em matéria de antropologia, cita um psiquiatra. E que, como facilmente se verifica com uma pesquisa de notícias online, é um numerário do Opus Dei, que é conhecido em Espanha, aliás, como o catedrático da homofobia. E que, por exemplo, numa audiência com os partidos políticos espanhóis em 2005, acerca da então futura lei do casamento e da adoção de casais de pessoas do mesmo sexo, defendeu que a homossexualidade é uma doença do foro psicopatológico. E os homossexuais são tipicamente filhos de pais hostis e alcoolizados, e há o fortíssimo perigo de os pais homossexuais suscitarem a homossexualidade dos filhos que adotam,
que o desenvolvimento psicoemocional de uma criança fica gravemente prejudicado se for adotada por casais compostos por pessoas do mesmo sexo. Isto foi ao ponto, notem, que o próprio PP espanhol, que eu tinha convidado, ter demarcado das opiniões deste ilustre psiquiatra. Portanto, o professor Paulo Dragão, em apoio da tese antropológica acerca dos fundamentos do casamento e da intrínseca heterossexualidade do casamento, acha suficiente citar esta personagem ilustre. Prática da filatelia, os comportamentos homossexuais, da dedicação à pesca desportiva, para dar alguns exemplos, estou a citar, não configuram funções sociais específicas e por isso não fundam direitos particulares. E coisas destas imprimem-se em Portugal em 2006, com estudos de ciência jurídica, em livros com a chancela da Universidade